Temos hoje em estúdio um homem altruísta, dedicado e um grande defensor de que o lugar dos jovens é na escola ou no mercado de trabalho. Falamos de Vítor Moura Pinheiro, diretor executivo da Garantia Jovem. Boa tarde, Vítor. Seja bem-vindo aqui à Juice Academy. Explique-nos, quem é o Vítor Moura Pinheiro? Vítor Moura Pinheiro, nasci no Porto, vivo há 8 anos em Lisboa, já passei por várias funções, desde advogado até diretor de um centro de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e neste momento estou a coordenar, digamos assim, a implementação de um projeto europeu em Portugal, dirigido aos jovens que não estudam, não trabalham nem frequentam formação. Pronto, em Portugal nós temos usado a sigla inglesa, os jovens NEET, Not in Employment, Education or Training, mas genericamente estes jovens são conhecidos conforme é muitas vezes dito pelos nossos irmãos brasileiros, com a sua brilhante capacidade de síntese, pelos jovens nem, porque nem estudam nem trabalham. E, portanto, nós temos cerca de 10% da população nessa situação, da população juvenil, entre os 15 e os 34 anos. Portanto, somos um país pequeno, não nos podemos dar ao luxo de ter 10% dos jovens que não estão a estudar, não estão a trabalhar, nem estão a frequentar a formação. E, portanto, a Garantia Jovem, abrindo já aqui um bocadinho o véu para o que vamos falar de seguida, é uma metodologia europeia que Portugal também está a implementar e, no fundo, nós tentamos ajudar esses jovens a entrarem pelo caminho correto, digamos assim, se é que eles já não estão no caminho correto, mas muitos deles seguramente não estão. Mas começou com o Impulso Jovem. Comecei com o Impulso Jovem em 2012, nós tínhamos a taxa de desemprego juvenil nessa altura, estava muito elevada, havia uma pressão, eu diria social também muito elevada, estava na casa dos 42,5%, só para ver neste momento está na casa dos 18%, portanto baixou mais de 20 pontos percentuais. Estávamos em 2012 e o governo na altura sentiu necessidade de arrancar com um programa de emergência para fazer face à situação do desemprego juvenil. O desemprego em geral também estava elevado, chegou aos 18%. Uma tendência europeia, não é? Tendência europeia e o desemprego juvenil também foi muito castigado. E, portanto, era preciso encontrar respostas para os jovens e a propósito do desafio até de um português, que era na altura Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Durão Barroso, ele escreveu uma carta aos países que tinham taxas de desemprego mais elevadas a fazer-lhes um desafio. No fundo, a dizer-lhes assim, criem políticas públicas que consagrem os objetivos de poderem dar respostas aos jovens que passem ou pelo mercado de trabalho ou pelo mercado da formação. Ok. Mas quais é que são as principais diferenças entre o Impulso Jovem e a Garantia Jovem? É muito fácil de explicar. Eu recorro a uma ideia que nós facilmente temos na cabeça, que é a ideia do guichê, ou a ideia do balcão. Quando nós vamos a um serviço público, nós vamos a um balcão. E está lá alguém para nos atender. Ora, o que é que acontece? O grupo dos jovens que não estudam, não trabalham, nem frequentam formação, é subdividido em 2 subgrupos, que são os desempregados, e são aqueles que o Instituto Nacional de Estatística considera inativos, desencorajados, etc. Ora, o primeiro grupo é o grupo dos proativos. São pessoas que vão ao balcão, vão aos centros de emprego, vão às agências de recrutamento, ou às empresas de trabalho temporário, vão às empresas, vão procurar entrevistas, são proativos. Os outros não são. Os outros são pessoas desencorajadas, são pessoas que se calhar procuraram algum tempo e depois desanimaram, são pessoas que muitas vezes vieram do abandono escolar precoce, portanto abandonaram os estudos, depois não conseguem emprego, etc. E pura e simplesmente estão inativos, portanto estão fora do sistema de ensino, estão fora do mercado de trabalho, não estão a fazer formação profissional, mas também não estão à procura de nenhuma destas coisas. A grande diferença é que o Impulso Jovem se destinava somente aos desempregados, ou seja, a quem ia ao balcão. Quem ia ao balcão inscrever-se tinha possibilidade de ter um estágio, ter um incentivo à contratação, criar o seu próprio emprego, etc. Nós agora temos uma metodologia que procura chegar aos outros também, ou seja, o nosso target é maior.
Portanto, nós procuramos chegar aos jovens que estão neste segundo subgrupo, que são inativos, são desencorajados e que, no fundo, estão fora do sistema, como eu costumo dizer. Eu dou-lhe 2 exemplos simples. Se calhar aqui em frente, num prédio qualquer, nós temos um jovem que está no seu computador a pôr uns vídeos no YouTube e ele está nestas circunstâncias, é inativo, mas ele ganha uns dinheiros por colocar esses vídeos por causa da publicidade, etc. Provavelmente ele não está interessado em nenhuma das nossas ajudas, mas ele está na estatística como inativo. Se calhar esse jovem não nos preocupa tanto, mas uma jovem, segundo exemplo, com 16 anos, que desistiu da escola porque engravidou e decidiu ter o seu filho ou a sua filha e, portanto, é uma jovem que provavelmente foi mal orientada, não havia apoio social ali na região que a pudesse apoiar, ela desistiu da escola por causa disso, por causa da gravidez e de ter sido mãe precocemente. Provavelmente essa jovem vai precisar da nossa ajuda. Portanto, nós temos vários tipos de jovens e não vamos ter a esperança de procurar ajudar todos, porque há muitos que, por isso simplesmente, também não querem ser ajudados. Estão em situações, eu diria, de alguma informalidade que lhes permitem ganhar algum dinheiro e, portanto, não pretendem obter ajudas de outra natureza. Mas esses jovens que, de alguma forma, estão fora do sistema, não é? Certo. Como é que vocês chegam até eles? Como é que eles têm conhecimento do que é o programa? Porque se essas pessoas não vão ao balcão, também se calhar não estão à procura muito desse tipo de informação. Certíssimo, é uma excelente pergunta. É um problema, talvez o principal problema com quem nos confrontamos. Ou seja, nós queremos ajudar pessoas e não sabemos onde elas estão. É muito curioso. Nós temos um inimigo grande nesta matéria, que se chama Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo simples. O Ministério da Educação tem uma listagem, no final do ano letivo, tem uma listagem de jovens que abandonaram a escola ou não chegaram ao fim daquele ano escolar e é uma listagem nominativa. Tem nomes, tem telefones, tem e-mails, etc. Eles não nos podem dar essa informação. Para nós podermos usá-la para eventualmente podermos ajudar os jovens. Não podem dar-nos essa informação porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados não permite. Exato. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que encontrar alternativas. Temos que arranjar formas de chegar a esses jovens. Então o que nós temos, ou o que nós fizemos foi, com o apoio da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, nós criamos uma estratégia nacional de sinalização destes jovens. E essa estratégia nacional tem uma ferramenta que nós chamamos rede de parceiros locais. O que é que são esses parceiros locais? São cerca de 1.500, já agora posso lhe dizer o número, pelo país todo, como por exemplo associações juvenis. Portanto, imagina uma associação juvenil em Barcelos que naquela região eles conhecem bem o território, podem conhecer jovens que estejam nesta situação, ou seja, fora da escola, fora do mercado de trabalho e fora do mercado da formação profissional, e podem eventualmente informá-los da existência da garantia jovem, vão registá-los numa plataforma informática que nós criamos para depois alguém os atender. Portanto, esta é uma primeira metodologia, portanto, através da nossa rede de parceiros. Uma segunda metodologia é, inevitavelmente, o fatores de comunicação. Ou seja, nós tentamos comunicar através de canais, se possível, diferenciadores, para procurar chegar a esses jovens. Eu dou-lhe 2 exemplos simples. YouTubers, já desafiamos alguns YouTubers a falar do programa nos seus vídeos. Achamos que era uma forma interessante de chegar a muitos destes jovens que também muitas vezes são seguidores destes próprios YouTubers. Exemplo número 2, faça publicidade. Houve várias empresas de renome que apoiaram, mas uma delas, talvez a mais conhecida, foi o McDonald's, que aceitou, num espírito de responsabilidade social, patrocinar os toalhetes dos tabuleiros dos, salvo erro, 161 restaurantes que eles têm no país. Durante um mês inteiro, que foi o mês de setembro do ano passado. E, portanto, isso foi uma coisa que teve um impacto muito grande, porque muitas pessoas que vão ao McDonald's, não só jovens, mas famílias, amigos, etc., viram a publicidade ao programa, foram ao site, obtiveram mais informação e nós tivemos muitas inscrições por causa disso. Também fazemos publicidade no Instagram, no YouTube, no Facebook, por aí fora. Portanto, são essencialmente estas 2 ferramentas. Ferramentas de comunicação e ferramentas relacionadas com a nossa rede local de parceiros.
porque nós de facto não sabemos onde eles estão, por razões que eu lhe expliquei que têm a ver com a proteção de dados. Exato. Então, mas como é que, isto sendo um problema do cariz social, não é? É possível tentar resolver esse problema a priori com a educação? Eu acho que é possível. Nós próprios já demos algumas sugestões. Essas soluções provavelmente demoram algum tempo a serem implementadas. Eu dou-lhe um exemplo simples. Eu estou completamente convencido que é possível criar, eu vou-lhe chamar assim um pisco, que é uma sinalética, no sistema de registro eletrónico das matrículas, para quando os pais, os encarregados de educação, vão pela primeira vez registar os seus filhos na escola, provavelmente quando eles têm 6 anos, eles iriam preencher esse pisco, quase como nós, quando vamos a um site qualquer, diz lá ali os termos e condições, nós pomos o pisco e se calhar não lemos. Mas o que esse pisco poderia dizer é, se no futuro, percurso escolar do seu educando, houver uma interrupção do sistema educativo do seu educando, aceita ser contactado, ou aceita que o seu filho seja contactado por um serviço público, ok, que é o caso. O Instituto de Emprego e Formação Profissional é o coordenador nacional da Garantia Jovem, portanto não é nenhuma empresa privada, é um serviço público, para efeitos de lhe propor alternativas. Eu acho que não ia haver nenhum encarregado de educação que não aceitasse isso, porque ninguém está a imaginar o que é que vai acontecer no futuro. Claro. E, portanto, eu acho que, à partida, nós já tínhamos o consentimento das pessoas, está a ver? Eu percebo que isso se consiga resolver, não é bem tentar resolver o problema, é tentar dar o consentimento para poder comunicar caso isso aconteça, não é? Mas como é que, não acha que o papel da escola poderá ter, ou a escola tem um grande papel em fazer com que as pessoas não saiam da escola, completem um ensino obrigatório e possivelmente façam um curso profissional ou um ensino superior que lhes permita de alguma forma dar-lhe mais oportunidades para que não se transformem num NEET, não é? Perfeito. Se escrever isso num papel, eu assino por baixo. Agora, a questão é que uma coisa é aquilo que está nos normativos, outra coisa é a realidade. Eu dou-lhe um exemplo simples. Está escrito na Constituição que todos os cidadãos têm direito a uma habitação condigna. E há pessoas a viver debaixo da ponte. Ok? Conforme está escrito na lei que a escolaridade obrigatória é o 12º ano. Mas nós temos abandono escolar precoce. Não, sem dúvida, e vai acontecer sempre. Vai acontecer sempre. Neste momento são 11,8% de abandono escolar precoce. Portanto, significa que as escolas forçam-se. Eu não quero estar a atrever-me a falar pelo Ministério da Educação, mas seguramente os professores esforçam-se, os funcionários esforçam-se, as escolas no seu todo, como comunidade, esforçam-se para manter os alunos na escola, mas de facto existe abandono, ok? E portanto, o que acontece é que muitas vezes é difícil às escolas, isto já são coisas demasiado técnicas, mas envolvem, por exemplo, as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, etc. É difícil às vezes à escola conseguir chegar ao jovem que entretanto desistiu ou abandonou, às vezes já não mora no mesmo sítio, saiu, não consegue ser contactado, não responde às convocatórias, etc. Não é fácil. Era um princípio positivo, as escolas, mesmo depois de saberem que aquele já não era um aluno seu, procurarem, ir à procura dele, saber o que é que lhe aconteceu, tentar ajudá-lo a recuperar o caminho por outra via, por exemplo, a formação profissional ou os cursos profissionais, mas nem sempre é fácil fazer isso. Existe uma coisa agora mais recente no tempo que se chama o princípio da autonomia das escolas. Nós acreditamos que em algumas escolas, se calhar, conseguem fazer isto porque se organizaram melhor e se calhar outras escolas não conseguem fazer tanto isto, ou porque não se organizaram melhor, ou porque também são escolas com muita população. Está a ver? É diferente. Nós estamos a falar da Amadora, ou de Vila Nova de Gaia, ou de Sintra, ou estamos a falar de Porto Alegre. Exato. Nós temos vários Portugais. Vítor, voltando agora à Garantia Jovem, de que forma é que a Garantia Jovem atua? Sei que atua com formação, programas de estágio, empregabilidade, não é? Pode-nos falar um pouco mais sobre isso? Sim, o objetivo principal da Garantia Jovem é o que está escrito na resolução, ou melhor, na recomendação que foi dirigida aos Estados-membros na altura, ainda estávamos em 2013, porque isto começou em 2014, é no sentido que os Estados-membros criem políticas públicas que consagrem uma resposta
aos jovens que não estudam, não trabalham, nem frequentam formação, num prazo de 4 meses, que passe ou por a educação, ou seja, regresso aos estudos, ou pela formação profissional, ou pelo mercado de trabalho, ou por estágios profissionais, porque eles entendem que os estágios profissionais é uma forma interessante de ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, para quem não tem experiência profissional. Eu costumo dizer muitas vezes que a experiência não se compra. Nós, mesmo que tenhamos dinheiro, não podemos comprar a experiência. Temos mesmo de passar por ela. E o que acontece com muitos candidatos a primeiro emprego é que são candidatos a primeiro emprego em áreas profissionais onde se exige experiência. E eles não têm experiência, mas como também não lhes é dada a oportunidade, eles não podem ter experiência aqui, e andamos nisto. Portanto, os estágios profissionais normalmente funcionam muito bem para estes casos de candidatos a primeiros empregos, não só, mas estes casos em concreto são um público muito interessante de ser trabalhado, porque nós temos uma taxa de empregabilidade bastante elevada no pós-estágio. Portanto, significa que a empresa deu uma oportunidade, o jovem mostrou o seu valor, mostrou as suas competências e depois ficou na empresa. Porque nós fazemos essa avaliação. Nós fazemos uma avaliação através do cruzamento de informação com a Segurança Social depois do estágio acabar, para perceber se ele está no mercado de trabalho naquela empresa, se está no mercado de trabalho noutra empresa que não aquela, ou se não está no mercado de trabalho, para tentar ajudá-lo por outra via. Podem acontecer estas 3 situações distintas. E como nós conseguimos controlar isso, portanto fazemos um cruzamento de informação com a Segurança Social, porque durante o estágio os jovens fazem descontos para a Segurança Social, conseguimos ter uma avaliação do sucesso dos estágios. Pronto, mas isto para dizer que no caso dos primeiros empregos é importante. Portanto, a Garantia Jovem, no fundo, tem esta dupla missão, que é ajudar quem vai ao balcão, por exemplo, dos centros de emprego, e procurar e sinalizar aqueles que não vêm ao balcão. E depois de termos estes 2 tipos de grupos sinalizados, tentamos ajudá-los com uma resposta que passe por estes 4 caminhos. Isto dito assim parece simples, mas na prática não é. Então, Vitor, para além do desafio que é de tentar identificar estes jovens, que outras dificuldades têm em lidar com estes jovens? A principal dificuldade é a questão da comunicação. É mesmo muito difícil, porque andamos sempre a improvisar. Outros países têm problemas similares, porque assim, são jovens que, na maior parte dos casos, deixaram de ter confiança no sistema. Ou seja, deixaram de ter confiança no sistema, no Estado, deixaram de ter confiança na escola, acham que estudar ou menos ou estudar mais é igual. Imagina um jovem que tem o 8º ano de escolaridade, muitas vezes tem declarações em que diz para ter o 8º ano ou o 12º ano é tudo a mesma coisa. Também ouço dizer que há pessoas com o 12º ano desempregadas e, portanto, eu não vou nada melhorar os meus estudos, onde todos os estudos apontam para que quem tem mais habilitações escolares ou profissionais tem salários médios maiores, mas nós sabemos isso, mas eles não sabem. Claro. Portanto, comunicar estas coisas não é fácil. Principalmente, nós estamos a tentar comunicar para pessoas que, em princípio, não estão muito interessadas naquele tipo de comunicação. E, portanto, nós temos que variar os interlocutores, temos que variar as formas como comunicamos com eles, etc. Eu dou-lhe um exemplo simples. Se eu tentar vender-lhe um carro usado, que está impecável, e descobrir que, entretanto, há uns anos atrás eu enganei o seu melhor amigo numa outra venda, você vai deixar de depositar confiança em mim. Ou seja, a sua atenção vai deixar de estar no produto e vai passar a estar no interlocutor. Claro. Está a ver? Porquê? Porque desconfia de mim. Embora, neste caso concreto, o carro está impecável. O que é que acontece? Muitas vezes nós estamos a falar para os jovens e estamos-lhes a oferecer coisas importantes. Aqui o exemplo do carro seria os produtos que nós temos para oferecer, aqui entre aspas, mas eles não estão a tomar atenção ao produto, porque os interlocutores, que somos nós, eles não depositam confiança em nós. Está a ver? E, portanto, muitas vezes é difícil a comunicação por causa disto, porque existe um déficit de confiança. Então é preciso restabelecer primeiro essa confiança para depois conseguirmos comunicar bem com eles. Exato. Nós, pelo menos aqui no nosso grupo, temos o contacto com muitos jovens, não é? Temos a nossa área comercial e a componente mais
mais forte aqui do nosso grupo, e temos alguma dificuldade em recrutar jovens que queiram especificamente fazer a parte comercial. E que, se formos a ver, a parte comercial digamos que é das skills que qualquer jovem deveria ter, ou das skills mais importantes. Como é que nós conseguimos resolver isso? Eu acho que aqui o mercado de ensino, o mercado da formação, etc., eu acho que já é pacífico que as chamadas soft skills são, de facto, competências muito importantes hoje em dia para o mercado de trabalho. Ou seja, não bastam as hard skills, aquelas competências que as pessoas aprendem na escola, na formação ou na universidade, mas para além dessas é preciso outras. A capacidade de trabalhar em equipa, a capacidade de ser resiliente, de ser proativo, de resolver problemas. Há dias vi um slide de uma empresa multinacional conhecida, curiosamente, que falava nesta ideia de resolver problemas, mas já ia um passo mais à frente, que é preciso pessoas que saibam interpretar se o problema está bem enunciado. Porque muitas vezes o chefe, imagina, o chefe determina ou diz um problema, ou define um problema, ou um funcionário, mas é preciso pessoas que analisem se aquilo está bem enunciado, porque se o problema estiver mal enunciado, depois a solução também pode não ser boa. Portanto, este tipo de competências eu acho que já é pacífico que são necessárias. Mas eu vou-lhe dar um exemplo simples. Há uns anos atrás, toda a gente achava importante a chamada formação contínua, só que ninguém a fazia. Então, o legislador, algures em 2003, sentiu necessidade de alterar o Código de Trabalho e dizer assim: as empresas vão ter que dar formação obrigatória aos seus trabalhadores X horas por ano. Porquê? Porque ninguém cumpria. Está a ver? E as empresas continuam a não cumprir, não é? Exatamente. Porque... E aqui é um bocado a mesma coisa. Portanto, na minha opinião, a sensibilização já existe, de que é muito importante as pessoas, para além das hard skills, terem competências transversais, terem conhecimentos em competências transversais em variedíssimos domínios, só que muitas vezes falta dar o passo. Está a ver? E aquelas pessoas que dão o passo, na minha opinião, conseguem a empregabilidade com muito mais facilidade do que aquelas que não dão o passo e que ficam só com os conhecimentos. Porquê que acha que as pessoas torcem tanto o nariz a vendas, não é? Porque não valorizam. Não valorizam. Eu dou-lhe um exemplo simples. Trabalhar em equipa. Quando nós andávamos na universidade, eu falo por mim, trabalhar em equipa era o professor dar-nos um trabalho a 5 pessoas e nós automaticamente no primeiro minuto dividimos o trabalho em 5. E havia 5 trabalhos individuais. E depois no último dia nós juntávamos tudo. Exato. Pronto, era assim, quer dizer, nós não sabíamos trabalhar em equipa. Para trabalhar em equipa era cada um fazia um bocadinho. E as pessoas no fim encontravam-se e juntavam tudo e aquilo depois ficava uma mixórdia, como se costuma dizer. Trabalhar em equipa não é assim. Trabalhar em equipa é preciso diálogo, é preciso saber ceder, é preciso saber interagir, é preciso ter capacidade de iniciativa perante os colegas, etc. Eu acho que muitas vezes as pessoas não procuram ter conhecimentos em soft skills ou desenvolvê-los mais, o marketing pessoal, por exemplo, porque eu acho que as pessoas não valorizam a importância que aquilo tem. Só mais tarde, quando se apercebem, dizem, pá, eu se calhar já podia ter feito isto. Mas antes de o fazer, nós nunca procuramos aquilo que não conhecemos. É uma regra simples. E, portanto, as pessoas muitas vezes não procuram essas formações, porque existem variedíssimos locais, ou o próprio IFP dá formações nessa matéria, ou nessas áreas, sem qualquer custo para as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não procuram porque também desconhecem que aquilo pode ser importante para elas. É o que eu acho, porque senão, quer dizer, de outra forma, eu acho que as pessoas estariam muito melhor preparadas. Aliás, note, vários inquéritos que são feitos aos empregadores, eles dizem todos a mesma coisa. Além das competências técnicas que as pessoas devem ter, que têm origem ou na universidade ou na escola, as pessoas têm que ter competências transversais de várias naturezas. Trabalho em equipa, a capacidade de iniciativa, a perseverança, a capacidade de ter iniciativa, por exemplo, para dar ideias, para interromper o chefe sem problema e dar uma sugestão, não ter esse receio. Está a ver? Uma coisa é as pessoas serem profissionalmente humildes, outra coisa é as pessoas serem subservientes. Nós não queremos pessoas subservientes, queremos que as pessoas sejam profissionalmente humildes, mas que saibam dar ideias e... Então, mas Vítor, acha que a tecnologia é um ponto negativo em relação a desenvolver soft skills?
cada vez mais os jovens crescem com a internet no bolso, não é? Sim, isso é um facto, mas olha, eu aí também está-me a dar uma boa pista. Nós, por exemplo, criamos um protocolo com uma entidade para fazer cursos de soft skills, competências transversais online. Portanto, está online, pode ser feito num telemóvel, como pode ser feito no browser do computador, e as pessoas podem fazer cursos online, portanto, em e-learning, na área das soft skills. Portanto, nós também vamos muitas vezes usar os canais que os próprios jovens utilizam. Nós agora temos em vista, ainda este ano, a criação de uma app para a Garantia Jovem, precisamente porque muitos jovens já não utilizam o browser do computador naquele sentido tradicional que nós conhecemos, ou porque não têm computador, ou porque já não têm paciência para aquilo, utilizam as apps. E então nós vamos criar uma aplicação precisamente para dar informação sobre a Garantia Jovem, onde eles podem inscrever e onde eles podem ver, através de um sistema de georreferenciação, onde estão os parceiros mais próximos deles, onde eles podem ir fisicamente a obter informações. Ok, muito bem. A tecnologia também nos ajuda. Sim, sem dúvida. Aqui a questão é que, pelo menos eu sinto isso, não é? Eu tenho primos meus mais jovens do que eu, com 16, 17 anos, e apesar de vivermos num mundo mais conectado da história, ok, os dias de hoje, têm grandes dificuldades em comunicar com pessoas, não é? E pronto, isso é algo que tem que ser desenvolvido de alguma forma por eles, pelos pais, não é? Pelas escolas, em que, ok, estamos num mundo conectado, mas a internet é o que é, mas também tem grandes desafios e grandes dangers, não sei como é que se diz, perigos, não é? E é preciso trabalhá-los para que, pronto, vivamos numa sociedade mais humana, digamos assim, não é? É um facto. Eu há dias ia com uma pessoa no elevador que estava a falar, ou até claro, com uma pessoa que estava em Macau. E nem sequer bom dia me disse no elevador, porque estava distraído. Exato. E depois disse-me, olha, eu peço-lhe desculpa, eu estava aqui a falar com uma pessoa que está em Macau e estava distraído. E isto é um facto. A internet aproxima as pessoas que estão distantes e distancia as pessoas que estão perto. É um fenómeno curioso, porque às vezes as pessoas, você veja na recepção de um hotel, onde se não houver Wi-Fi no resto do hotel, as pessoas vão todas para a recepção e estão todas ligadas, mas ninguém está a conversar umas com as outras. É verdade, é verdade. Portanto, elas estão todas ali, mas estão todas distantes umas das outras. É de facto curioso. A internet tem este efeito colateral. Sem dúvida. Vítor, Garantia Jovem é para jovens até 30 anos, não é? 30 anos é uma idade que não é necessariamente jovem, não é? O que é que... Sim, o conceito de jovem é sempre muito subjetivo. Eu recordo-me, nos anos largos, houve um líder de um partido, que na altura tinha um nome de Partido Popular, que era o Manuel Monteiro. Ele candidatou-se a líder do partido, tinha 29 anos. E na altura dizia-se assim, ele é muito novo para ser líder de um partido, mas tinha 29 anos. Ou seja, para determinadas coisas, ter 29 anos é novo, muito novo, mas se calhar para outras coisas já é mais idoso, não é? Ou mais velho, como queiramos dizer. É evidente que é sempre subjetivo o conceito de juventude, mas aqui o problema está resolvido por natureza, porque nós, digamos assim, temos financiamento e reportamos à Comissão Europeia o trabalho que temos vindo a fazer com os jovens até aos 29 anos, inclusive. Ou até aos 30, se quisermos dizer assim. Mas se nos surgem todos os dias jovens com mais de 30 anos, nós apoiamos na mesma, porque a maioria das medidas também dá para pessoas com mais de 30 anos. Não vamos fazer o reporte para efeitos da Garantia Jovem, mas ajudamos na mesma, seja com incentivos à contratação, seja com, por exemplo, apoio à criação do próprio emprego, formação profissional, existem cursos para adultos, etc. Portanto, há aqui uma lógica de apoiar toda a gente. Ninguém fica para trás, como se costuma dizer, mas nós só fazemos o reporte daqueles jovens que têm até 29 anos, porque está assim definido pelos fundos comunitários, é só por essa razão. E Vítor, o que é que o programa faz para que os jovens não andem em estágios contínuos, não é? A gente cada vez olha para o mercado de trabalho e muitos jovens andam de estágio para estágio, não é? Como é que se transforma esses jovens e que faz-se com que eles sejam autónomos? Olha, eu vou ser provocador e vou-lhe dar... Vou citar um sociólogo que há dias foi à televisão e disse assim, há duas grandes mentiras, uma do anterior governo e uma deste, são ambas mentiras, mas que as pessoas acreditam. Pronto. A mentira grande do governo anterior é que fomos para além da Troika. E segundo dizem os estudos, não foram nada, fizeram aquilo que a Troika mandou fazer.
Mas as pessoas ficaram com a ideia, porque foi tudo muito pesado, que eles foram para além da Troika. E este governo diz que virou a página da austeridade. Segundo esse sociólogo dizia, não virou nada porque a austeridade continua aí, está se calhar transformada noutra coisa. E geram-se estes mitos para a sociedade, ok? E no caso dos estágios acontece exatamente a mesma coisa. Nunca foi permitido, esteve sempre proibido na lei, que alguém pudesse fazer mais que um estágio financiado. Isso nunca aconteceu. Eu não digo até sequer financiado. Não, mas se acontecer é ilegal. Sim, okay? Agora, se uma empresa decidir fazer um estágio, através, por exemplo, da Garantia Jovem, durante 9 meses, ele não pode nunca mais na vida ter nenhum apoio para estágio. Não é aquela empresa, é aquele jovem. Ele não pode fazer outro estágio. Só há uma exceção, que é se por qualquer motivo ele atingir outro nível de qualificação. Imagino que ele fez um estágio porque era licenciado em contabilidade e depois fez um mestrado em auditoria. Pronto, existe essa possibilidade de ele fazer um segundo estágio na área da auditoria. Mas fora essa exceção, ele nunca mais na vida pode usufruir de um estágio financiado. Agora, se ele for fazer um estágio para uma empresa e for a empresa a pagar-lhe, ou então faz o estágio e não recebe nada, etc. Quer dizer, nós aí não conseguimos controlar isso. Isso é uma matéria mas é a responsabilidade da empresa, não é? Sim, empresas... é da área da intervenção da Inspeção-Geral do Trabalho. Portanto, uma empresa que está a dar estágios e não paga nada, ou o estagiário aceitou porque simplesmente quer ganhar experiência, etc. Não se pode controlar isso. Agora, a ideia que se passou para a sociedade de que as pessoas faziam estágios financiados rotativamente, isso nunca existiu, sempre esteve proibido na lei. Aliás, se tivesse permitido, era um contrassenso, porque estávamos a tirar a oportunidade a outras pessoas, está a ver? Portanto, isso é uma coisa que eu só lhe posso responder desta forma. É uma ideia que passou para a sociedade que é profundamente incorreta. Muito bem. E digamos, se o nosso grupo ou qualquer outra empresa quisesse participar, não é, com a Garantia Jovem, quais é que são os passos que têm que fazer? Muito simples, tudo eletrónico, portanto acabamos com os papéis, portanto as candidaturas são feitas eletronicamente e posso dizer até, porque provavelmente muitos jovens depois estarão a ouvir-nos ou a ver-nos, há 2 formas de fazer a candidatura. Ou definir um perfil profissional, eu preciso de alguém, voltamos ao licenciado em contabilidade, que tenha a carta de condução, saiba inglês, etc. E então o IFP, que gera os estágios profissionais, vai à procura no seu fecheiro de pessoas com esse perfil, se calhar vai encaminhar 10 pessoas aqui à empresa, por qualquer motivo, se calhar 8 vêm cá, porque 2 por qualquer motivo já tinham arranjado, só cá vieram 8, vocês fazem uma entrevista a esses 8 e selecionam um. Pronto. Há uma segunda forma, que é vocês identificarem uma pessoa que vocês já conhecem e que por acaso reúne os requisitos, e está inscrito lá no IFP, ou mesmo que não esteja, pode ir lá inscrever-se no momento, não há qualquer problema. E a candidatura dá entrada já com a identificação do próprio jovem. Isso é muito interessante, porquê? Porque isso obriga, de certa forma, os jovens a serem proativos, e quando vão às empresas, às entrevistas, muitas vezes eles falam nisto. Olha, que eu até reúno os requisitos para ser candidato a um estágio e tal, está a ver? E ao fazerem isto, muitas vezes as empresas aceitam, porque de outra forma se calhar não tinham forma de os contratar, e fazem uma candidatura, indicam-nos a eles na candidatura. Quanto tempo é que demora este processo? O prazo que está previsto na legislação é 30 dias úteis, se não me falha a memória, para analisar as candidaturas. Eu posso dizer que noutros tempos havia de facto muitas candidaturas, a pressão era muito elevada, havia um desemprego maior, e de facto as coisas demoravam mais do que esse período em algumas regiões do país. Okay? Noutras regiões do país o prazo era cumprido. Neste momento o IFP genericamente está a conseguir cumprir os prazos de avaliação das candidaturas. Estamos a falar de prazos máximos. Portanto, se for uma candidatura que dá entrada e por qualquer motivo até nem houve muitas naquele momento, ela até pode ser avaliada e aprovada em 15 dias. Quando eu digo 30, não quer dizer que tenha de ser os 30. Portanto, hoje em dia os tempos são muito mais céleres comparativamente a outros tempos, porque também havia muito mais candidaturas, é tão somente isso. E o número de recursos humanos era o mesmo, portanto não havia forma de fazer as coisas de outra forma. Até porque, note, outro dos mitos que passava e que passou muito para a sociedade é que todos os estágios eram aprovados. Isso é outra mentira, porque muitos estágios são indeferidos logo à cabeça. Ou seja, são estágios que nós verificamos que o plano de estágio
não está completamente adequado. Nós não vamos aceitar um estágio para o estagiário e tirar fotocópias, por exemplo. Voltando aqui ao exemplo, se calhar mais comum, dito nestas circunstâncias. Portanto, tem que haver uma lógica entre a formação académica ou profissional ou escolar do jovem e aquilo que a empresa pretende dele. E há um plano de estágio que faz com que esta ligação exista. Se isso não existir, na candidatura não estiver visível, o estágio é indeferido. Okay? Portanto, o IFP não aceita todas as candidaturas só porque é um serviço público de emprego. Muito bem. Mudando se calhar aqui um bocadinho o cariz das nossas perguntas, o que é que o Vítor queria ser quando era pequenino? Olha, eu não tenho assim na cabeça, até porque eu trabalho muito com profissões e com jovens em muitas profissões, eu sempre tive um gosto profundo pela área do direito. Eu sou jurista de profissão ou de formação, não é? Já fui advogado e recordo muitas vezes de um filme que ficou muito conhecido por causa da doença da altura, que estava na ordem do dia, que era a SIDA, o Filadélfia. E no filme Filadélfia, o Tom Hanks, quando vai ao advogado pedir ajuda, porque ele foi despedido porque tinha SIDA, na altura a conversa evolui e aquilo foi para julgamento, e há uma altura do julgamento em que o juiz lhe pergunta porque é que ele era advogado, porque ele, a profissão era advogado, embora ali estava como parte. E ele respondeu, because I love the law, porque eu amo o direito. Pronto. E eu não vou dizer isso, mas acho que é isto. É um gosto que se tem pela área jurídica, porque acima de tudo ela contorna a ideia de justiça. Contorna por todos os lados, acho eu. Faz com que tenhamos um país mais justo. Se há uma empresa que fecha, despede trabalhadores e depois nós vemos o empregador com Mercedes no dia seguinte, isso é injusto. Na lei laboral, ou quem diz na lei criminal, ou na lei fiscal, por exemplo, pessoas que fogem ao fisco e outros não fogem ao fisco. Todas estas matérias que nós ouvimos todos os dias nas notícias, se reparar, vão todas parar à questão da justiça. E a justiça ser célere, ser justa, e uma justiça que é lenta, nunca na vida vai ser justa. Exato, foi lenta. Exato. E eu acho que tirei o curso certo, e é uma área que eu gosto muito, embora de momento não estou a exercê-la, mas também não sou fundamentalista neste sentido de que as pessoas têm de fazer uma ligação direta entre a formação e a profissão. Ou seja, um licenciado em Sociologia não tem necessariamente que ser sociólogo, ele pode utilizar a sua licenciatura para fazer várias coisas, onde utiliza a sua licenciatura como Sociologia como uma ferramenta. E, portanto, eu neste momento estou a exercer estas funções, já exerci outras, se calhar no futuro exercerei outras, e, portanto, a vida é muito volátil. O que mostra, não é, a tendência é que cada vez mais as pessoas vão por um caminho, não é? Mas como têm tanto acesso à informação, não é? À internet, a cursos, a workshops, a bootcamps, ou formação alternativa, digamos assim, que acabam por exercer outras profissões porque se formam, não é? E é na interseção dessas diferentes formações é que a pessoa se valoriza como profissional, não é? Mas, Vítor, alguma vez pensou mudar do setor público para o setor privado? Sim, já várias vezes, já me passou isso pela cabeça. Ainda não houve essa oportunidade, ou essa oportunidade não se concretizou, não quer dizer que não se venha a concretizar. Eu, neste aspecto, não sou fundamentalista de trabalhar só no setor público ou só no setor privado. Eu acho que os desafios são interessantes, mas agrada-me essencialmente a ideia de missão que os serviços públicos têm, a ideia de aquilo que eu estou a fazer eventualmente possa ter resultados em que ajudam pessoas. Isso é uma coisa que me agrada, está a ver? E se calhar isto é mais visível na administração pública do que se calhar numa empresa privada, embora dependendo do objeto social da empresa privada. Claro. Mas é mais fácil de ocorrer na administração pública. E quais são os desafios de trabalhar com o setor público? Os desafios são múltiplos. Essencialmente, eu diria, desafios de articulação. Ou seja, a administração pública é muito vasta e não raras vezes não é fácil os serviços interagirem bem uns com os outros. E muitas vezes cria-se a ideia, não quer dizer que isso seja propositado, não faço ideia disso, mas cria-se a ideia da quintinha.
eu costumo dizer a ideia latifundiária do trabalho, que é, este é o meu trabalho, aquele é o teu trabalho e aquele é o trabalho dele. E cada um tem o seu trabalho. E, portanto, se há alguém entre a de baixa médica, por exemplo, alguém vai ter que fazer aquele trabalho, que chatice, em vez de pensarmos que aquilo é o trabalho da organização e, portanto, estamos lá todos para isso e é assim que as coisas funcionam. Eu acho que na administração pública ainda existe muito este culto da propriedade do trabalho, ok? Estes são os meus processos, aqueles são os processos dele, etc. E isso às vezes complica. Mas de qualquer das formas, eu acho que é uma área que tem evoluído bastante. Veja-se o exemplo das finanças. As finanças antigamente eram um organismo completamente fechado sobre si próprio, hoje em dia evoluiu bastante, foi das primeiras entidades a ter serviços online, etc. E hoje em dia as pessoas já interagem com as finanças pela internet com uma facilidade que há 10 anos atrás não era impensável. Portanto, eu acho que a administração pública também está mais amiga do cidadão, percebe que existe para servir o cidadão e esta missão de serviço público está mais presente, até porque os cidadãos estão mais exigentes. Repara, nos dias que correm, há uma asneira qualquer, alguém faz qualquer coisa de errado. Se calhar é mais grave sair uma notícia online no Observador, fazendo aqui a publicidade, do que se calhar o chefe ter descoberto. Porque se o chefe descobriu, pronto, aquilo ficou ali num círculo muito fechado. Mas, entretanto, sai no Observador, quer dizer, torna-se imediatamente público. Toda a gente ficou a saber que aquela pessoa fez aquilo e não devia ter feito. Ou disse que tinha aquele curso e não tinha. Já aconteceu isso com vários assessores de vários governos, por exemplo. Pessoas que mentem sobre as suas habilitações, etc. Portanto, a sociedade está muito mais escrutinada. As redes sociais, por exemplo. Sim, permite que a informação flua melhor, não é? Exatamente, veja o que aconteceu na altura dos incêndios, quer dizer, as redes sociais impulsionaram muito os movimentos cívicos de apoio às vítimas dos incêndios, por exemplo, porque senão, quer dizer, a gente só sabia as notícias se estivessem lá as televisões, porque senão não sabíamos nada. E depois começamos a perceber que havia outras notícias para além das notícias, de fraudes e de alguém que começa a dizer que a casa é de primeira habitação e afinal não era, etc, etc. Portanto, hoje em dia a sociedade é muito mais escrutinada e a própria administração pública também o é. Não é? Veja-se há dias, a prisão de Passos Ferreira, houve uma festa, os presos fizeram uma festa e fizeram um live no Facebook. A diretora da prisão demitiu-se. Porquê? Porque foi feita uma rusga à prisão, para se perceber de onde é que vinham os telemóveis, e descobriram 70 telemóveis numa prisão de alta segurança, porque a prisão de Passos Ferreira é uma prisão de alta segurança, portanto é evidente que não pode acontecer, é proibido por lei os presos terem acesso a telemóveis, e foram encontrados 70, e portanto a diretora da prisão teve que se demitir, porque alguém fez um live no Facebook. Portanto, isto acontece de uma forma muito dinâmica, está a ver? As pessoas são muito mais escrutinadas. Independentemente da senhora, check and balance, não é? Independentemente da senhora ter ou não responsabilidade, não é isso que está em causa, não conheço a senhora, provavelmente estava a fazer um bom trabalho, mas há ali qualquer coisa que não batia certo e de facto ela teve que se demitir em função das notícias. Até o Ricardo Araújo Pereira, naquele programa que ele tem, fez chacota disso, porque de facto, quer dizer, os presos dão uma festa e põem um live no Facebook e não se via nenhum guarda prisional. Quer dizer, há qualquer coisa de estranho. Sem dúvida. Numa circunstância dessas. Vítor, tem ídolos? Se eu tenho ídolos, o meu maior ídolo é a minha filha. Ela tem 10 anos e, portanto, é por ela que eu me movo, essencialmente, e, portanto, ela é o meu maior ídolo. Se calhar tenho outros, naturalmente, seja na via política, na via desportiva. Eu acho que não há ninguém que não goste do Cristiano Ronaldo, não só pelo facto de ele ser um excelente jogador, e que tem muitos resultados, não é só por isso, porque há outros, mas pela forma de ser e de estar na vida, pela perseverança, pela forma de ter vindo do nada e ter feito um mundo à volta dele, essa atitude de nunca desistir, de ser sempre combativo, de sempre que cair, pôr-se de pé e andar para a frente, isso parece-me importante, essa atitude, e ele tem ele é ídolo provavelmente de muitos jovens, que provavelmente também os influencia, está a ver? E isso parece-me importante.
Muito bem. E Vítor, pelo que sei, o Vítor trabalha imenso, não é? O que é que gosta de fazer nos tempos livres? Os meus tempos livres são poucos, infelizmente, mas eu gosto de desporto, acho que o desporto faz bem ao corpo e faz bem à mente, e gosto de ir ao ginásio, gosto de jogar futebol com os meus amigos, é um vício das minhas segundas-feiras, gosto muito de ir ao cinema, gosto de ler, enfim, gosto de viajar é provavelmente das melhores experiências que podemos ter na vida, e isso enriquece-nos muito, e portanto sou uma pessoa normal a esse nível, acho eu. Muito bem. E tem algum livro que gosta de recomendar? Gosto particularmente porque já o li várias vezes, e é um livro que eu farto-me de citar, que é O Princípio de Peter. O Princípio de Peter, é um psicólogo americano. A edição desse livro está constantemente esgotada, é curioso, já é uma edição antiga, mas curiosamente esgota com muita facilidade, não percebo bem porquê. E O Princípio de Peter, ele tem vários princípios no livro, mas o mais conhecido é que em condições normais, numa hierarquia, uma pessoa tende a ser promovida até atingir o seu nível de incompetência. É este o princípio dele. Ou seja, se não houver uma condição normal. Em condições normais, sem interferências, ou seja, sem cunhas, sem favores, etc., numa organização, um profissional tende a ser promovido até atingir o seu nível de incompetência. Ou seja, chega a uma altura em que a pessoa podia ambicionar mais, etc., mas dali não passa, não é? E repare, na política, em muitas vezes dita esta frase: fulano de tal foi um excelente Presidente de Câmara, mas dificilmente dava um mau Primeiro-Ministro, ou daria um mau Ministro, ou daria um mau Presidente da República, ou seja, porque até ser Presidente de Câmara ele era muito bom, mas daí para cima já é mais difícil, está a ver? Portanto, é isto que eu quero referir numa organização grande, por exemplo, numa empresa, a ideia da pessoa ser promovida, por exemplo, as chefias intermédias e as chefias mais de topo, etc., vai acontecendo de forma normal até as pessoas atingirem o seu nível de incompetência. Ou seja, todos nós, na minha opinião, temos o nosso nível de incompetência. Uns mais, outros menos, e se tudo correr bem, nós tendemos a ser promovidos até um determinado nível. Depois, a partir daí, já não seremos mais. Mas é engraçado dizer isso e perceber que como é que a formação e a educação e a formação contínua permite que nós consigamos atingir patamares que, num momento em que, aparentemente, digamos assim, que estamos a atingir a incompetência, que o threshold, não é? O limite sobe porque nos formamos, não é? É verdade. Os patamares também são flexíveis, digamos assim. Agora, eu sou daqueles que defende que nós não temos que fazer, como eu dizia há bocadinho, uma ligação direta entre a formação académica, ou seja lá qual for, e a profissão. Porque a ideia de carreira que os nossos pais, se calhar, nos passaram, os nossos avós, etc., hoje em dia isso não existe. Aliás, há um estudo qualquer da Comissão Europeia, recente, que diz que um jovem que entra agora no mercado de trabalho vai ter, em média, 20 interrupções laborais. Ou seja, ou vai ser despedido, ou vai despedir-se porque quer ir para o outro lado, ou até a reforma. Ou a empresa vai fechar. Ora, isto nós não estávamos habituados a isto. Estávamos habituados em que a pessoa estudava e depois, imagine, ia trabalhar para um banco. Há muito esse exemplo do banco, não é? Vai trabalhar para um banco, faz a sua carreira no banco, lá está, vai sendo promovido até ao seu nível de incompetência. Alguns chegavam a diretores de departamento, outros chegavam a presidentes do banco, etc. E depois, no fim, tinham a reforma e provavelmente os colegas faziam um jantar e ofereciam um relógio, imagine, uma prenda, e depois havia a aposentação. Portanto, tínhamos os estudos, o trabalho e depois a aposentação. Hoje em dia isso não é assim e, portanto, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais estar preparadas e entender as interrupções como normais. Ok? Porque há empresas que fecham, há empresas que despedem e há pessoas que se despedem. Porque querem ir para o outro lado, querem melhor, querem... Muitas vezes o facto de uma pessoa se despedir não significa que não esteja a gostar, significa que aquela empresa não lhe estava a conseguir dar a pista para ele voar e, portanto, ele ambicionava mais e queria ir a outra empresa. E quando chega a outra empresa, ele diz isso: eu estou aqui, estou desempregado porque eu me despedi. Isso é muito importante dizer logo. Eu despedi-me, fui eu que me despedi, porque não tenho nada contra a empresa, até posso dizer qual era, podem pedir referências minhas, mas
porque eu sou uma pessoa ambiciosa e gostava de trabalhar nesta área, e naquela entidade não foi possível e, portanto, nada contra a entidade, mas eu estou aqui porque quero isto. Portanto, acho que há uma forma, muitas vezes, de tentarmos chegar aos empregadores e fazê-los perceber que nós queremos mesmo ir trabalhar para ali. Vítor, agora imagine que entra numa máquina do tempo, ok? E anda para trás até ter 18 anos. O que é que diria ao Vítor com 18 anos? Olha, diria para ter juízo, porque eu acho que todos nós temos uma fase, enfim, da adolescência, da juventude, em que se calhar fazemos coisas que depois nos arrependemos, eventualmente, embora não me esteja assim de repente a lembrar de nenhuma, mas daria talvez alguns conselhos, mas genericamente eu acho que fazia mais ou menos o caminho que fiz. Eu fiz 2 licenciaturas a trabalhar e a estudar em simultâneo, portanto, como trabalhador estudante, nunca chumbei uma cadeira e portanto, acho que também esse trabalho que eu fiz, para mim, é um pouco de reconhecimento pelo esforço que eu fiz, pelo facto de, muitas vezes, o nosso tempo não dá para tudo e, portanto, nós temos muitas vezes que estudar e trabalhar em simultâneo. Eu respeito muito quem o faz, porque eu passei por isso, está a ver? E acho que fazia o mesmo, porque aprendi muito. Recebi muitos ensinamentos de pessoas mais velhas, porque normalmente quem andava a estudar em pós-laboral eram pessoas com uma faixa etária acima da minha e também isso me fez-me aprender com essas pessoas. E isso para mim acho que foi positivo, essa experiência que eu tive. Então, se pudesse viajar até ter 80 anos, o que é que gostaria de encontrar? Olha, gostaria de encontrar um Vítor Sereno, se possível, com saúde. Porque eu acho que a única coisa que nos pode assustar, eu tenho 46 anos e, portanto, já muito pouca coisa me assusta, é de facto as matérias relacionadas com a saúde, ou seja, se nós podemos ser saudáveis, se possível até um dia em que nós vamos partir. E eu acho que gostava de encontrar um Vítor com saúde, acima de tudo, e que tivesse de consciência tranquila. Isso também é muito importante. Nós todos os dias adormecermos de consciência tranquila, no sentido que fizemos o melhor, seja em que posição da vida nós tenhamos, fizemos o nosso melhor, ou porque foi assim no emprego, ou porque ajudamos a senhora de idade a atravessar na passadeira, seja lá o que for, mas nós sermos pessoas boas, sermos pessoas e fazermos por passar essa mensagem aos outros, acima de tudo, ter saúde e dormir todos os dias de consciência tranquila. Vítor, se pudesse ter um billboard, um cartaz gigante, com uma frase que pudesse transmitir ao mundo, o que é que gostaria que essa frase dissesse? Por exemplo, ser uma pessoa melhor hoje do que foste ontem, por exemplo. Ou seja, eu acredito piamente no processo de melhoria contínua. Seja na vida, seja em termos pessoais, às vezes as relações, as relações não funcionam, as pessoas têm que investir nas relações, têm que fazer com que elas melhorem, seja em termos profissionais. Ou seja, eu acho que as pessoas não se podem acomodar, dito por outra forma. Não se devem acomodar, as pessoas devem ter um princípio de melhoria constante. Eu estou a trabalhar e hoje vou tentar fazer melhor as minhas tarefas do que eu fiz ontem. Isso é positivo até para a mente, mas também é positivo para que a pessoa tenha desafios constantes, porque senão a pessoa vai cair num ritmo de estagnação. Exatamente. E, portanto, eu acredito perfeitamente que o ser humano foi concebido, se é que podemos falar assim, para ser alguém que esteja num processo de melhoria constante. Seja um empreendedor que trabalha por conta própria, nunca adormecer, como se costuma dizer, à sombra da bananeira, seja uma pessoa que trabalha por conta de outrem, também pode ser empreendedor na sua forma de trabalhar, fazer melhor hoje do que fiz ontem, seja a título pessoal, com os amigos, com as relações pessoais, etc. Eu acredito muito nesta ideia de podermos ser boas pessoas e passarmos aos nossos filhos, a quem os tiver, bons princípios. Onde é que nós podemos encontrar mais informações sobre a Garantia Jovem e sobre o Vítor? Garantiajovem.pt, tem lá, eu acho que sobre o Vítor há muito pouco de interessante para procurar, portanto eu fazia referência, embora nas minhas redes sociais, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, por falta de imaginação, o meu username é sempre o mesmo, Vítor Moura Pinheiro, portanto é muito fácil de me encontrarem. Mas no caso da Garantia Jovem, que isso sim acho mais importante,
é garantiajovem.pt. É o nosso website, vai ser renovado, completamente renovado e modernizado este ano, a par do processo em que nós vamos fazer a aplicação para smartphones, e portanto vai ficar um site mais moderno, mais jovem, ok? Porque já tem 4 anos, e durante o ano 2019 ele vai ser alterado, mas em garantiajovem.pt os jovens podem se registar e podem aceder à informação sobre que apoios é que podem ter dentro daquelas 4 áreas: estágios, apoios à contratação, retomar os estudos, diria, ou estágios profissionais. Muito bem. Vítor, muito obrigado. Foi bem. Muito obrigado, eu.